Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR e membro do programa de extensão Emílias Armação em Bits. No episódio extra de hoje, vamos conversar com alguns homens, já que estamos no Novembro Azul. Quem vai entrevistar eles comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast e coordenadora do projeto Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo? Então, hoje estamos aqui com Luiz Augusto Pelisson, professor da UTFPR. Tudo bem, Pelisson? Tudo bem, Adolfo? Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem. Também com o professor Marcelo Micos Gonçalves, que é professor da UTFPR. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo? Tudo jóia. Estamos aqui também com Rômulo Barbosa, estudante de Engenharia da Computação na UTFPR. Tudo bem, Rômulo? Tudo ótimo, professor. Tudo ótimo, professora. Que bom, Rômulo. E também com o Vinícius Cabral, que já foi nosso bolsista, né, no Emílias e agora é voluntário. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, graças a Deus. Oi, Adolfo. Oi a todos. Professora Maria Cláudia. Então, sejam todos bem-vindos ao Emílias Podcast. Eu vou começar perguntando ao professor Pelisson, como é que você começou na computação? Bom, eu comecei como estudante de engenharia. Eu não tinha muita noção. Na minha época, eu sou um dinossauro da época de informática, da história de informática, porque na minha época a gente não tinha computador em casa. Não existiam computadores pessoais, praticamente eram muito poucas pessoas tinham aqueles computadores de processadores de 8 bits que a gente comprava em umas lojas de eletrodomésticos e ligava na TV em casa. E eu nunca tive um computador mesmo, né? Então, entrei na engenharia, né, porque me parecia um curso interessante. Havia só um único curso na minha cidade, de Curitiba, que era o curso de Tecnologia em Computação, que era oferecido pela UFPR, e era um curso de 3 anos. Né? E o pessoal comentava muito, um curso de 3 anos o pessoal não vai levar muito a sério no mercado. E eu acabei optando, então, porque eu não tinha a mínima noção do que era computação, acabei optando pela engenharia. Né? Então, comecei a engenharia civil e já no segundo período eu tive uma disciplina chamada Introdução à Computação Eletrônica. E a gente usava cartão perfurado. Então, era muito interessante porque era uma aula de computação sem computador. O professor passava os conceitos de programação com giz no quadro. Né? No quadro você copiava no caderno, né, e fazia programas numa folha de papel avulso. Né? Então, começou com aquela história de fluxogramas, tal, depois veio a linguagem Fortran, e eu achei muito interessante aquilo, né? Mas não tinha a mínima noção de como que era um computador. Então, a gente tinha uma sala de perfuração de cartões, que tinha 12 máquinas perfuratrizes, então você pegava e comprava o maço de cartões no que a gente chamava de cantina, uma lanchonete que tinha no Centro Politécnico, onde eu estudava, e a gente pegava e colocava isso na máquina, né, perfurava, e cada cartão era uma linha de programa. Então ele tinha 72 colunas, né, o programa podia ter no máximo 80 colunas, então você perfurava e conforme os símbolos, os furinhos, representavam um caractere ou outro. Né? Então você tinha os comandos iniciais, que o professor passava no quadro, como é que você fazia esse tipo de coisa, e você pegava aquela pilha, então, com aquele programa que você fez, com aquela pilha de cartões perfurados, e entregava num guichê. Então tinha um funcionário que era do centro de computação, tinha um guichê, ele tinha uma leitora de cartões lá. Então a gente usava uma sala da perfuratriz, perfurava os cartões, depois ia para o guichê, entregava os cartões, e 2 horas depois você recebia um formulário contínuo, daquelas tipo sanfonado, né, com o resultado do processamento do seu cartão, dos seus cartões. Então, muitas vezes você esquecia um ponto e vírgula, então o seu programa gerava erro, daí você voltava para a fila de perfuração de cartões, trocava aquele cartão com erro, voltava para o guichê, entregava e 2 horas depois se esperava de novo. Então, compilar um programa de computador, de você saber o resultado, era uma operação que às vezes demorava uns 2, 3 dias, dependendo da quantidade de erros que você tinha
no seu código, né? Ou, às vezes, distrações que você cometia na hora de perfurar o cartão, né? Isso quando alguém não trocava, por acidente, o seu cartão de ordem, né? Então, o programa fora de ordem, a gente sabe que os comandos fora de ordem não vão funcionar adequadamente, né? Então, era uma coisa muito interessante. E, tentando resumir mais um pouco, eu acabei me dando muito bem nessa disciplina de computação, adorei, né? Foi uma experiência interessante. Então, eu não tinha a menor ideia do que era um computador, e mesmo assim, apesar de eu ter feito os programas, né, com cartões perfurados, eu ainda nunca tinha visto um computador mesmo. Eu tinha visto aqueles, né, digamos, computadores de mão que, né, usava ligado na TV em casa, que trabalhavam exclusivamente com BASIC, mas fora isso não tinha visto nada, né, mais avançado. E me candidatei então para ser aluno monitor. O aluno monitor, não sei se já foi explicado em outros podcasts aqui, mas basicamente era aquele aluno que atendia os demais que já tinha passado pela disciplina com um grau nota boa. Eu tinha praticamente passado com 9,6, eu acho, ou 9,8, uma coisa assim. E me candidatei a aluno monitor da disciplina e eu tirava dúvidas dos alunos que estavam cursando a matéria. Então, naqueles horários que o professor não estava presente no departamento, né, eu tinha os horários lá de atendimento e eu tirava dúvida. E até que um dia apareceu uma pessoa que tinha um programa muito peculiar. Era um programa de uma matriz, que era um cubo, na verdade, era uma matriz de 3 dimensões, que multiplicava outra matriz de 3 dimensões. E eu achei aquilo muito interessante, e o programa não rodava, obviamente. Daí ele veio com uma listagem, e os erros, na verdade, não estavam muito claros, porque tem aqueles códigos de erro, né? E até hoje são coisas que a gente condena na computação, aqueles códigos que, erro 404. Bom, tudo bem, a gente já sabe o que é alguns tipos de erro da web, mas a maior parte dos códigos naquela época eram desconhecidos, eram códigos que não, só para o pessoal que era da área técnica mesmo que poderia dizer o que aconteceu. E eu olhei a lógica do programa e a lógica estava certa, porque nada impede você ter uma matriz de 3 dimensões. Né? Em termos de programação, você pode ter até N, né? N dimensões. E eu resolvi, então, que tinha que dar uma solução. O professor não estava, eu falei, bom, então eu tenho que ir no centro de computação. Né? É lá que o pessoal vai poder me esclarecer. E então eu perguntei para o rapaz, subi lá no centro de computação, veio um analista me atender, que é amigo meu até hoje, inclusive participa do projeto do Museu de Tecnologias, hoje é o Hamilton, já está aposentado no TFPR, mas foi o meu chefe, meu primeiro chefe, né? Eu perguntei para ele o seguinte, o que está acontecendo nesse programa aqui? Né? Ele olhou o código e falou assim, pela mensagem dele é o seguinte, você extrapolou a capacidade de memória do nosso computador. Nós não temos capacidade para processar esse programa aí. Né? Você vai ter que dividir esse programa em talvez matrizes menores para poder processar esse tipo de coisa. E daí a pergunta que eu fiz é, posso ver o computador? E então ele falou, claro, né, posso, né, vou te mostrar. E entrei naquela sala e fiquei abismado, né, um negócio gigantesco. Né? Eles eram equivalentes a, sabe, essas geladeiras duplex que a gente tem hoje em dia em algumas lojas e casas e assim por diante. É como se fosse 7 geladeiras, uma do lado da outra, assim, um negócio fascinante. Assim. E ainda tinha aquelas luzinhas luminosas que a gente via em filme, né? Tinha um painel luminoso, realmente, mas não era tão luminoso que nem nos filmes. Mas você via ali processamento, tudo. E eu fiquei fascinado com aquilo. E a segunda pergunta foi, tem vaga para estágio? E foi assim que comecei. Então... Muito legal. Eu não tive todas as experiências que você falou, mas eu tive a experiência de ligar um computador na televisão. E aí eu refaço a pergunta agora para o professor Marcelo. Como é que você começou na computação? Então, Adolfo e demais, eu sempre tive interesse em tecnologia. Então, aparelhos eletrônicos, relógios digitais, e eu sempre falo para as pessoas, nós que somos um pouco mais velhos, a gente tem essa oportunidade de presenciar toda essa evolução, né? Então, o Pelisson falou ali que na época dele ainda não tinha computadores em casa, né? Então, na minha época, então, eu começava a ver nas revistas que tinha lá computadores, né?
E daí um dia eu falei para meu pai, eu quero um computador, né? Então, de repente você pede para o seu pai um computador e o que teu pai vai dizer, né? Naquela época, meu pai, tipo, sempre foi uma pessoa esclarecida, ele era diretor regional do Senac, daí ele falou, pô, você vai comprar um computador, um negócio caro, para ter em casa, o que ele vai fazer? E de repente, acho que no fundo, ele meio que sacaneou, né? Daí ele falou, você quer um computador? Então você vai lá lá no Senac, lá você vai fazer uns cursos, né? Daí ele falou, então você vai começar com um curso de datilografia, porque o computador tem um teclado. Daí beleza. Daí eu fiz o curso de datilografia. Mas como se não bastasse, para fazer, não tinha como fazer o curso só de datilografia. Então tinha que fazer um curso de auxiliar de escritório. Então, nesse curso, eu fiz curso de datilografia e máquina mecânica, elétrica, eletrônica, redação comercial, marketing, sei lá, eu fiz um monte de disciplinas, assim, eu acho que eu não me lembro, assim, temporalmente quanto foi o tempo, mas foi um monte. Depois que eu terminei esse curso básico do negócio, eu falei, agora beleza, vou ganhar o computador. Daí ele falou, não, agora você está preparado para fazer os cursos na área de informática. Então, daí eu comecei a fazer curso lá de WordStar, que é o bisavô lá do Word, SuperCalc, que é o bisavô lá do Excel. Daí eu comecei a fazer curso de programação em Basic, curso em programação em COBOL, e eu fiz, sei lá, eu não vou dizer que fiz todos os cursos que tinham no Senac lá, tanto na área de auxiliar de escritório como de programação, informática, mas eu fiz um monte de cursos, e depois que eu terminei esses cursos, eu ganhei lá o supercomputador lá, que na época era um clone do Apple II, era um Craft 2 Plus, então que era, como eu disse, que ele vinha com um BASIC já na ROM lá do computador, e daí tinha outras placas periféricas que dava para rodar o outro sistema, o CP/M, que daí poderia rodar o WordStar, o SuperCalc e outros programas, mas no fundo, como todo adolescente, então nessa época eu tinha 15, 16, 17 anos, eu usava o computador para a coisa mais importante da vida, né? Que é jogar computador. Então eu jogava Wolfenstein em 2D, certo? Eu jogava todos aqueles jogos na tela texto, ou já tinha alguma coisa gráfica, mas o Wolfenstein 2D era um clássico, assim, né? Então que a gente eu jogava. Passando essa fase, então daí, depois de todos esses cursos, eu estava, por exemplo, na época de fazer já o vestibular. E eu estava como todo adolescente perdido o que eu queria fazer. E meu pai sempre falava que se ele fosse fazer um vestibular, ele faria engenharia, porque ele fez administração e ele gostaria de ter sido engenheiro, né? E daí ele falou assim, faça engenharia, você é jovem. Eu fiquei pensando, putz, vou procurar curso engenharia, daí eu olhava engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia elétrica, e de repente nenhum desses cursos me chamava atenção. E naquela época, na PUC, estava rodando a segunda turma já, a segunda turma de engenharia da computação. Então eu falei, pô, meu pai quer que eu faça engenharia. Eu mais ou menos entendo de computador. Então eu vou fazer essa tal de engenharia de computação. Então foi dessa forma que eu entrei, digamos, para a área de computação. Então, já desde o começo, já mexia com computadores também, e também na casa do meu primo, também mexia como o Adolfo falou, aqueles computadores que ligavam na televisão lá, o TK-85, então, que eram computadores menores. Então, eu sempre tive nessa área de computação, de informática, desde a adolescência, e como eu falo, aquele exercício mental, se eu pudesse voltar no tempo, eu fosse escolher outro curso, provavelmente eu escolheria computação, porque, de repente, não tem nada que eu conheci na vida que seja melhor, ou mais interessante que a computação. Muito legal, Marcelo. Você falando, eu lembrei também essa questão que eu comecei. Eu acho que a primeira coisa que eu tive contato que parecia o computador era um videogame chamado Telejogo. O pessoal que está escutando pode colocar, assistindo ou escutando, pode colocar na internet Telejogo, você vai descobrir. Também conectava na TV. Depois veio o Atari, que já era altíssima tecnologia, tinha até cores, né? Mas agora a gente vai falar com a pessoa de uma geração diferente, né? Então, a próxima pessoa que vai responder
como começou na computação é o Rômulo Barbosa. Bom, professor, muito bem colocado aí, de fato, de outra geração, de outro tempo aqui. Realmente, eu não sou o dinossauro, né, como o professor Pelisson colocou, mas eu tive, sim, um dinossauro me orientando ali, que foi meu pai. Ele incentivava, encorajava bastante. Ele tinha essa visão em relação à computação, ele sempre me apresentou, assim. Eu lembro que eu tinha uns 7, 8 anos, que, usando o Excel ainda, usando VBA, ele montou um jogo simples, assim, era um jogo de adivinhar um número entre 1 e 24, né, que você adivinha o número, daí tem que ir, daí ele fala se é mais alto ou mais baixo. Eu lembro um jogo simples, assim, mas ele pegou muito a minha curiosidade, e eu lembro de ter pensado, cara, isso é Excel, isso é aquelas planilhas, entendeu? Se a partir do Excel você consegue fazer algo assim, imagina o que não dá para ir além. Eu lembro de ter guardado isso por muito tempo, assim, conforme o colégio foi passando, ensino fundamental, ensino médio, eu também peguei interesse por algumas outras coisas, mas no final os caminhos me levaram para a computação e, sim, foi uma jornada. Eu comecei a mexer com Python, com web development, um monte de áreas diferentes que eu ainda estou me aprofundando, que, assim, foram cada vez mais puxando a minha paixão pela coisa. E por último, quem vai nos dizer como começou na computação é o Vinícius, que quem é fã do podcast já escutou lá nos primeiros episódios, né? Eu tô desde a criação, né? Desde quando eu era um bebezinho, podcast. Então, a minha história ela é bem diferente, acho que, de todos aqui, né? Eu comecei na computação porque a minha mãe, ela, para me manter em casa, né? Para me manter debaixo dos olhos dela, ela adquiriu o computador. A gente teve 2 computadores, eu tinha em torno de 5, 6 anos, eu era bem pequenininho, então o primeiro computador ele não tinha internet, e o segundo já tinha internet, era aquela internet de escada que você tinha que abrir. Eu peguei bem ali naquela transiçãozinha que eu tava passando para cabo, né? Para cabo normal. Era internet de escada, então você tinha que ir lá abrir, que você não podia usar tal horário, porque a internet não conectava, e para abrir uma página demorava um século, né? Então, eu nunca fui a criança que eu vou me despertar e fui direto para a programação. Nossa, eu quero saber como desenvolver um software, quero saber como desenvolver. Eu era mais curioso para saber, nossa, o que será que tem dentro desse computador? Que peça que tem dentro desse computador? Nossa, esse computador ele tem um hardware que ele é 10 vezes mais rápido do que o meu que está dentro de casa. Mas por que ele é mais caro? Por que ele é mais isso? Eu era mais dessa vibe, né? E eu sempre fui muito apaixonado por jogos, né? Sempre, desde pequeno, eu passava a maior parte do meu tempo jogando. Eu gostava de jogar, né? E gostava de ficar perdendo tempo na internet, porque a internet serve também para isso, né? Então, né, eu peguei a época de MSN, todas essas coisas, e sempre fui essa pessoa, né? E daí eu entrei na computação numa fase que eu estava um pouco com a cabeça meio perdida, saindo do ensino médio, né? Logo saindo do ensino médio eu pensei, poxa, eu gosto de comunicação, né? Eu gosto de conversar com as pessoas, gosto de entender vários lados, né? De levar informação. Mas eu também gosto de tecnologia, desde pequeno eu tive acesso, né? Não a essa parte bruta de vocês, de ficar ali horas querendo entender como, por exemplo, eles são, como vou trabalhar com essa matriz, ou como moça ali, eu vou criar uma planilha no Excel para fazer um joguinho. Não, nunca pensei nisso, né? Nunca vi a computação dessa forma, né? E daí eu pensei, poxa, se eu gosto um pouco de tecnologia, eu vou me arriscar para ver o que vai dar, né? E foi que daí em 2018 eu entrei na UTFPR, né, em Sistema de Informação, e daí eu comecei a descobrir que não era tudo isso que eu esperava, assim, né, que tem algo que eu nunca esqueço, né, que uma professora, ela tive os melhores professores do mundo, mas isso ficou gravado na minha cabeça, né, a computação é linda, né, o que o que a gente pode fazer com a computação hoje em dia assim, é um mar, é um oceano, né? É um oceano gigante, a gente não consegue mensurar, a gente descobre coisas novas ainda hoje, né? Mas eu não tenho a facilidade de abstração, que é que você abstrair aquele problema, sabe?
E daí foi por isso que eu hoje não estou mais cursando computação, mas eu ainda tenho paixão pela tecnologia, né? E essa é um pouquinho da minha história. Legal, importante ver aí, né, e ouvir também as histórias de cada um, porque são experiências diferentes, né, e olhares diferentes da computação também. Então, acho que isso é bem importante aqui no podcast, que a gente consiga transmitir isso também. Bom, aí a próxima pergunta é uma pergunta, assim, que nós acabamos fazendo em todo o podcast que conversamos com as mulheres, né? A gente acaba perguntando para elas a respeito das dificuldades que elas podem ter enfrentado, tanto na escola quanto no trabalho. E nós resolvemos perguntar para vocês também, só que aí a gente incluiu, né? Se existiu alguma dificuldade ou existe, né? Algum preconceito, algum privilégio, se vocês acham que tiveram alguma vantagem pelo fato de ser homem no trabalho ou na escola. Então, vamos lá, vamos começar, acho que com o Pelisson. Pelisson. Obrigado, Maria Cláudia. Então, na verdade, eu acho que em certas áreas da computação existia, na minha época, quando eu comecei, há bastante tempo atrás, então eu passei, claro, eu comecei como estagiário no centro de computação, depois passei num concurso, né, para ser programador, né, e comecei atuando já desde como estagiário no setor de suporte técnico. Então, era diretamente ligado ao suporte da máquina, né? Então, eu acredito, na verdade, que tinha algumas vantagens para mim naquela época, por ser homem, né? Nesse setor especificamente. Talvez eu tinha até grandes amigas, eu acho que em termos era interessante porque antigamente me parecia haver mais mulheres na computação do que atualmente. Então, na época que eu comecei, lá nos anos 80, 80, meados dos anos 80, na verdade, né, lá no centro de computação, isso, da própria universidade, né, era meio 50% homens, 50% meio dividido, assim, nunca contei a quantidade, mas tinha bastante mulheres, só que elas não atuavam em certos departamentos. Então, em termos de suporte técnico, que era a relação direta com o computador, então a gente formatava disco, a gente trocava sistema operacional, e era um mainframe, então isso afetava todos os usuários da universidade, tinha que ser feito às vezes de madrugada. Eu creio que certas características, por exemplo, lá no Centro Politécnico, longe de tudo, né? E passar a noite praticamente trocando sistema operacional. O fato de ter sido, ser homem, na verdade, nesse setor especificamente, houve uma certa vantagem, né? Outra coisa que a gente fazia era inspecionar a questão dos cabeamentos, por exemplo, que ligava os diversos. Não tinha internet, naquela época não existia, a internet não era de uso comercial, ela existia, mas não no Brasil, né? Então, eu lembro claramente que a gente teve que abrir bueiro para ver onde estava passando o cabo que ia para o setor de elétrica, que também era no Centro Politécnico, um prédio anexo, mas a gente teve que, digamos assim, ficar no chão, se sujava, tal, esse tipo de coisa. Então, eu acredito que naquela época o setor não contrataria uma mulher, né? Esse setor especificamente. Então, tinha alguns setores que tinham a predominância de mulheres, mas eram digitadoras. E depois eu dei cursos de programação para o pessoal de digitação, muitas mulheres se tornaram as melhores programadoras que a gente tinha, né? Inclusive, uma das minhas grandes amigas, a Maria Cleusa, que depois foi a responsável durante anos, eu já tinha saído da UFPR, mas durante anos ela foi a responsável pelo vestibular, né? Na parte de programação do vestibular. Era uma excelente programadora, uma pessoa que comandou o setor lá durante vários anos, e a gente era colega. Ela, na verdade, as primeiras noções de programação, acho que os primeiros cursos ela teve comigo, ela era digitadora, depois ela passou para essa parte de programação. E depois ela assumiu até como chefe do setor, né? Então foi uma coisa bem interessante, mas acho que realmente naquela época tinha. E depois, é claro, eu passei como professor, né, no concurso, eu já sou professor do Cefet, né, da era do Cefet, a gente fala Cefet, mas é o TFPR, né, mas desde 1992, então é muito tempo, né, então
E daí eu comecei a focar mais, né, na UTFPR e até pedi para sair lá da UFPR, né, como a carreira de programador. Eu achei que não tinha mais sentido, até queria fazer pós-graduação e tudo mais, e acabei me desligando de lá. Mas acredito que, claro, como professor, a carreira é outra, são outras realidades, mas no começo, lá mesmo, a experiência do chão de fábrica, que a gente fala, que é você lidar com a máquina diretamente, certos setores eram mais complicados, eles acho que tinham certa, né, pensavam assim, puxa, como é que uma mulher vai ficar aqui de madrugada instalando sistema operacional, coisa desse tipo. Existia um certo problema nesse sentido, né? Eles achavam isso um problema. Eu não vejo como problema hoje em dia, né? Mas naquela época ainda as coisas tinham outros conceitos, né? Então é isso. Eu achei super interessante você falar disso, né? Até ontem nós estávamos conversando com uma mulher e ela comentou que em um determinado momento ela e outra tiveram que ir dar um suporte em uma empresa, né? E quando elas chegaram lá, o pessoal estava esperando, na verdade, eles esperavam os homens, né? E daí chegaram duas meninas, aí eles chamavam que eram duas meninas que chegaram lá e ficaram meio que com dificuldades de tratar com elas, né? A situação ficou até meio assim constrangedora. Então, quer dizer, uma época diferente, sim, concordo com você, né? Mas hoje em dia eu acho que as coisas estão bem melhores, né? Mas ainda a gente vê que existem alguns momentos aí que temos alguns problemas, né? Mas vamos passar para o Marcelo, então. Marcelo, você vê alguma dessas questões ou já percebeu alguma dessas questões com você? Então, Maria Cláudia, comigo acho que eu nunca tive nenhuma questão nesse sentido, né? E de repente, pela experiência, você sabe que eu tenho uma tendência a andar com as meninas, que nem eu ando com a Maria Cláudia, a Marília, Maria Ângela, e no tempo de universidade eu também andava com as meninas e eu não cheguei a vivenciar, pelo menos na questão profissional, assim, das minhas amigas, todas elas se empregaram em grandes empresas e começaram no começo, às vezes já em cargos altos e de repente, como desafios, provavelmente encontraram algumas situações, mas nada de que elas me reportassem alguma coisa ou para mim que tivessem uma perseguição nesse sentido. Então, eu acho que de repente existem pessoas ainda com pensamentos retrógrados, mas eu acredito que se a pessoa ela é capacitada, ela, na hora que o pessoal percebe que aquela pessoa tem a capacidade na área, o pessoal começa a respeitar, né? Então, acho que também tem esse lado, né? E alguma vantagem? Você sentiu alguma vantagem em relação ao trabalho por ser homem? Não senti nenhuma diferença nisso aí. Legal, Marcelo. Então agora vamos ver o que o Rômulo diz disso. Rômulo. Bom, eu acho que muito da vantagem que, assim, sendo homem eu tive, entra justamente no fato de eu não ter tido desvantagens. Realmente eu tive, como eu citei, eu tive meu pai que me guiou, me colocou bastante por esse caminho, mas eu sei que muitas vezes isso não é o caso das mulheres ou meninas, né? É uma situação que varia bastante, que muda bastante, até mais de acordo com o estigma que existe, assim, com uma certa noção que existe de que, assim, mulheres e computação ou mulheres e áreas da tecnologia não combinam. Eu sei até porque eu tive uma amiga também que, assim, sofreu até uma certa discordância, teve uma certa atrito com os pais dela por justamente querer entrar em uma área de engenharia. Eu acredito que sim, eu de fato tive essa vantagem na minha posição de homem, e eu sei que existem muita desvantagem para as mulheres. Legal, Rômulo. E você, Vinícius?
privilégios, vantagens, a gente tem vários, né? Justamente só pelo fato da gente ser homem, as coisas ficam muito mais fácil. Principalmente dentro da computação, é mais fácil um homem, eu me sentir atraído a entrar na computação, porque eu tenho vários exemplos, né? Vários exemplos. A maioria dos homens das pessoas, né, que estão em alta na computação, a maioria são homens. É difícil você ver mulheres em destaque atualmente. E quando elas recebem, né, já fica vem muita dúvida, sabe? Que nem o Pelisson tinha comentado, né? Ou foi a professora Maria Cláudia que comentou que, né? Nossa, a gente chamou os técnicos para virem aqui, mas apareceu 2 mulheres, então, assim, eu nunca sofri preconceito ou dificuldade nenhuma dentro da área da computação por ser homem. Muito bom. Então vamos agora à nossa próxima pergunta, que é: você já observou ou testemunhou alguma mulher passando por algum tipo de dificuldade ou sofrendo preconceito em um ambiente de trabalho ou escola? Começando novamente por você, Pelisson. Bom, eu, na verdade, naquela época do centro de computação, né, não tinha, era só a questão de horários e tal, mas era uma coisa mais interna, a gente tinha era bastante amigo, então não tinha nenhum preconceito nesse sentido. Mas eu presenciei anos mais tarde, quando a minha filha estava no ensino médio, e ela já gostava de jogos, né? Só que o computador dela não era um computador adequado, travava, então ela jogava em equipes, né? Não sei, ela gostava de jogar em equipes com a turma da escola. Tinha uma turma lá da escola que ela jogava nos finais de semana, acho que era sábado à tarde que ela marcava às vezes alguns jogos, tal, e jogavam na internet. E às vezes participavam com outras pessoas, tal, e a equipe dela às vezes acabava perdendo porque o computador da Laura tinha um desempenho não muito bom, né? Então ficava naquela. E um dia uma pessoa falou assim: tinha que ser mulher mesmo. Para a gente perder o jogo, tinha que ser mulher. E ela ficou muito chateada com aquilo. Depois que terminou, ela chorou, né? Porque falou assim que. E aquilo realmente pesou um pouco, né? Do jeito que trataram ela. Então eu não vi, na minha época né, de ciência de computação, quando eu era programador, não vi exatamente esse tipo de coisa, mas presenciei através da minha filha no ensino médio, né, na época que ela participava com algumas pessoas, né, em jogos, assim, nesse sentido. Então, eu acho que tem, sim, algumas questões que às vezes o pessoal mistura, né, acha que às vezes não entende que não tem nada a ver a questão do desempenho da máquina, que a pessoa pode ser uma excelente jogadora, né, então ela participava, e até isso às vezes frustra um pouco a pessoa, e isso existe também, às vezes em outras, né, em ambientes de trabalho mesmo, né, então tem um pouco disso. Eu creio que nem a Maria Cláudia falou, eu acredito que em certas, principalmente a área de suporte, quando você vai ter que inspecionar uma fibra ótica, pegar escada, esse tipo de coisa, sempre tem um pouco de preconceito. A mulher não pode fazer esse tipo de serviço, não podemos contratar mulheres para isso, porque é um serviço que envolve ter que ir para o campo, ou às vezes envolve ter que fazer uma coisa de madrugada, porque a gente não pode parar o sistema naquele horário. Então sempre tem um pouco de preconceito nesse sentido, né? Eu acho que isso não tem nada a ver, né? Se a pessoa está disposta, é claro que você tem que alertar a pessoa que o serviço envolve certas características que eventualmente vai ter que subir numa escada, eventualmente vai ter que inspecionar um ponto de rede que está no forro, vai ter que testar algum equipamento, vai ter que, às vezes, vão fazer um suporte de rede, você vai ter que subir um servidor ou algo parecido, vai ter que ser feito de noite, né? Não pode ser no horário que está todo mundo usando, vai ter que parar o sistema e fazer de noite, mas isso é inerente à atividade, não ao fato de ser um homem ou mulher, né? Então é isso. Ok, então vamos agora passo a palavra para o professor Marcelo responder a mesma pergunta, se já observou ou testemunhou alguma mulher passando por algum tipo de dificuldade ou sofrendo preconceito em ambiente de trabalho ou escola.
Então, eu acho que a gente não pode dizer que era uma característica da época, né? Mas então, no tempo de universidade, eu presenciei em sala de aula vários comportamentos de professores que não eram, hoje em dia, não seriam aceitáveis, né? Então, uma situação, de repente nessa não envolvia mulheres, mas tinha um professor, o aluno, sei lá, ele falou alguma coisa, não me lembro qual que era a disciplina, mas o professor respondeu para ele: você é tão burro que suas orelhas estão batendo no teto, certo? Só que daí ele falava isso independente se era homem ou mulher, né? Então era um comportamento do professor. Mas daí eu lembro de uma outra situação também de um outro professor, isso na universidade, que tinha um professor que dava aula para nós lá, que não vou falar o nome dele, que todo mundo de repente conhece, que também foi professor do Cefet, do antigo Cefet, na época não era o TFPR ainda, mas ele deu aula para mim, e ele literalmente ele olhava para as meninas da sala e falava assim, tipo para elas assim: eu não sei o que vocês estão fazendo aqui. O lugar de vocês é estar em casa, cozinhando, lavando roupa, tipo, não sei o que vocês estão perdendo tempo aqui. Então, eu não vou dizer que era um comportamento padrão, mas sempre existia alguma coisa nesse sentido, e a gente estava lá na mesma sala de aula, não vou falar que a gente achava normal, mas ninguém, não tinha essa, porque se acontece isso hoje em dia, tipo, com certeza, no mínimo, o professor vai perder o emprego, né? Então, os tempos eram outros, né? E eu também tenho um outro caso. Então, por exemplo, a minha ex-esposa, ela era filha de professor da Federal lá, que era coordenador lá do curso de mecânica, chefe de departamento, sempre foi professor, e o sonho da vida dela era ser professora. Então, beleza, ela se formou, ela também se formou em engenharia de computação lá, na PUC lá, mas era bem mais nova que eu não cheguei a conhecer ela na universidade, e ela começou a dar aula. E daí ela desistiu de dar aula porque ela não aguentava, tipo, dar aula, porque toda vez que ela dava aula, sempre tinha alguém do sexo masculino questionando ela se ela sabia as coisas. E ela sabia as coisas. E só por ela ser mulher. Então ela cansou de ficar, tipo, ser inquirida por pessoas do sexo masculino, tentando testar ela por ela ser mulher, achando que por ela ser mulher, ela não poderia estar ali ensinando, ou ela não teria capacidade de ter esses determinados conhecimentos. Então essas são coisas que de repente marcaram assim na vida, que exemplo, de repente, que a pessoa mudou, desistiu de ser professora por causa de comportamento, de repente, de alunos, não é nem de professor nesse caso. Mas a gente sempre sabe que existe ainda pessoas que até hoje ainda acham que só por a pessoa ser mulher, ela não serve para uma determinada profissão, ou ele vai questionar só por ela ser mulher. Ninguém está. Antes de só olhar, ele vai achar que ela não deveria estar ali, né? Isso é um preconceito muito grave, né? Rômulo. Bom, de fato, eu já pude testemunhar algumas situações, eu até comentei da minha amiga mais cedo, quando eu fui responder outra pergunta, que justamente às vezes existe essa concepção de que as mulheres não estão ali para, sabe, não estão ali para fazer melhor, não estão ali para dar o melhor delas, de que elas, sabe, tem que ter a inteligência, tem que ter a capacidade delas completamente questionada. E às vezes também questões mais sutis. Eu lembro que uma vez eu participei de uma oficina de programação, de uma oficina básica ali de introdução, de aprendizado. E assim, já lembro de a presença feminina ser pequena, mas não só isso, às vezes ela era ignorada, desprezada. A gente fazia perguntas, a gente tentava trazer questões, abordar, mas quando vinha da parte delas, quando elas estavam buscando o aprendizado delas, as perguntas eram tratadas com descaso, com irrelevância, sem um estímulo ali, sem uma educação, uma tutoria adequada.
acaba acontecendo essas situações, os professores mesmos citaram as situações que eles viram em sala de aula também. E, bom, é uma esfera geral muito grande, até mesmo por uma questão que o Vinícius comentou mais cedo da representatividade, que não fica bem, não é bom. E Vinícius? Eu sei de relatos, né, que eu fiz parte e faço parte, né, atualmente do projeto de oficinas, né, e eu vi vários relatos das mulheres onde elas precisam estar se provando 1 milhão de vezes mais que os homens, né, tem essa pressão, além de elas estarem em minoria no ambiente, corre risco de elas estar sofrendo um assédio, que eu já escutei casos sobre, onde uma aluna ela sofreu assédio do próprio professor. Então é uma situação bem triste, bem triste. Ok, e agora mais uma pergunta. Você quer complementar alguma coisa, Maria Cláudia? Eu queria complementar agora, Adolfo. Eu, na verdade, me senti representada nas falas de vocês, né? Tanto como aluna, né? E também como professora. Eu acho que isso acontece, sim, em sala de aula, aconteceu com professores, né, fazendo esse tipo de comentário, e aquilo que o Rômulo falou, né, você faz uma pergunta, é diferente de um homem fazer uma pergunta, né, e na época, inclusive, era diferente para os meus colegas também, sabe? O que deixa a pessoa ainda mais chateada, né? Então, eu vejo que hoje existe uma diferença nisso, porque se houver esse tipo de atitude, né, por parte de um professor, os estudantes já começam a perceber, tanto meninas quanto meninos em sala de aula. E isso é muito importante para que haja o empoderamento dessas meninas na sala, né? Em sendo professora, também senti o que vocês comentaram ali, que você precisa sempre estar provando daí para aqueles meninos, né? E também para aquelas meninas, mais do que um professor precisa provar. Porque a gente às vezes até comenta, né? Será que se fosse com o colega aqui, o estudante levantaria o tom dessa forma como levantou com você? Né? Quando a gente tem relatos entre os docentes lá no próprio DAINF, né? Então, quer dizer, a gente percebe isso no nosso dia a dia. Aí eu me senti representada pelas falas de vocês e estou adorando aqui essa conversa com os homens, né? Acho que isso é muito legal, Adolfo, a gente tem que fazer mais vezes, acho que todo novembro, pelo menos. Então, Pelisson, como é que os homens podem se envolver na busca da equidade de gênero? Bom, eu vejo o papel do professor como fundamental nessa parte, né? Você tem que estimular, na verdade, a participação das mulheres, você tem que elogiar, na verdade, você tem que tratar um tratamento bem igual mesmo, sabe? Você tem que realmente proporcionar condições para que elas possam mostrar. Vocês vejam que, por exemplo, em algumas aulas, a gente tem alguns conceitos explorados até com o Arduino, que é um dispositivo de mão, é um circuitinho que você pode programar, né? E ele pode fazer algumas funções, ele pode até ajudar em automação. Eu diria que, digamos, para você começar a estudar a internet das coisas, eu diria que a primeira ferramenta, né, quando você fala de internet das coisas, é a internet permeando, né, todos os meios, a parte de programação, essa parte de eletrônica, que você envolve o hardware e a programação, né, junto com o software, né, eu acho que é uma ferramenta ideal. E o melhor estímulo mesmo como professor é você dar condições para que, né, inclusive corrigindo as equipes, né, quando você pede apresentação nas equipes, então eu peço para as conversas, por exemplo, perguntas que aparecem em sala de aula, que geralmente o pessoal costuma interromper as meninas quando elas estão fazendo perguntas, né? Ou às vezes alguém tenta responder, já ela mal termina de fazer pergunta e alguém já está tentando, um menino dizendo, né, olha, isso é fácil, né, coisa desse tipo. Então você já corta de cara esse tipo de comportamento, né? Então você tem que deixar bem claro que todas as perguntas são válidas. Eu acho que tratamento igual
é o que a gente tem que procurar dar sempre. Tá? As mesmas condições, o mesmo tratamento, e é isso que eu procuro fazer em sala de aula. Então, eu acho que esse papel é fundamental. Acho que hoje, em alguns setores, em algumas empresas, eu aconselharia, por exemplo, em setores que o pessoal acha que não é, né, meninas vão ter dificuldade aqui porque tem que subir na escada ou algo parecido. Acho que tem que deixar bem claro e tem que oferecer oportunidades iguais. Tem que deixar que a pessoa decida. Ela que vai saber se ela quer. Ah, não quero subir, porque às vezes nem mesmo outras, não é uma questão do sexo, a pessoa não quer subir a escada, né? Ou algo parecido. Então, a parte de suporte, às vezes a computação, nessa parte de infraestrutura de redes, por exemplo, envolve eventualmente você, digamos, testar pontos, ver cabos e assim por diante, né? Às vezes tem que deitar no chão, coisa desse tipo, mas isso não depende, né? Na verdade, tem que questão do sexo, você tem que oferecer condições, a pessoa que decide, olha, o serviço é esse, tem que envolver certas situações, né? Você está disposta, coisa desse tipo, né? Eu acho que oportunidades iguais, esse tratamento tem que ser exatamente igual. Eu acho que é dessa forma, tanto empresas como até os docentes têm que procurar dar oportunidades sempre iguais, sempre, e é isso que eu procuro fazer em sala de aula, né? E quando alguém interrompe, né, a pergunta de ou se atravessa na pergunta de uma menina ou de uma estudante, eu sempre corrijo esse tipo de coisa, falo, ela está perguntando agora, você já pergunta em seguida, né? Então, procurar fazer alguma coisa nesse sentido, não deixar interromper, né? Dar oportunidades iguais, porque às vezes acontece interrupção, até entre meninos, mas até você acaba disciplinando esse tipo de coisa. Falar um de cada vez é melhor do que, né? Então, essas oportunidades, né? E também dar oportunidades para as meninas liderarem as equipes, que geralmente nem sempre acontece esse tipo de coisa. Então, a Rita, que é a professora que divide a disciplina comigo, junto com a Silvia, eles também desenvolveram um sistema dessa disciplina que a gente dá essa introdução, né? Onde a gente trabalha com as equipes, eventualmente a gente aplica um teste e, eventualmente, as meninas são líderes das equipes, eu coloco elas como líderes, né? Até para que isso funcione muito bem. Então, né, são características bem interessantes de você realmente incentivar a equidade. Tá certo? Certo. E você, Marcelo? Então, Adolfo, eu sou da mesma linha do Pelisson aí, que para a gente promover a equidade, a gente tem que tratar as pessoas iguais, né? Então, se a gente voltar no tempo lá, aquela declaração dos direitos humanos lá de 1948, ela fala de ser humano. Hoje em dia, a gente tem essa tendência de ficar classificando as coisas, e à medida que a gente vai classificando as pessoas, os gêneros, a gente cria grupos separados. E talvez esse seja não digo um problema. Eu acho que a gente tem que tratar as pessoas de maneira igual. Então, eu como professor, eu tenho que enxergar na sala de aula como que eu tenho seres humanos que querem se aperfeiçoar ou aprender na área de computação. Eu acho que esse é o nosso papel. Então, eu não posso me importar com cor, com gênero, com classe social, com qualquer outra coisa, porque senão eu estou perdendo o sentido do meu papel, que é ser professor. O professor tem que ensinar sem ver outros atributos que possam criar essa segregação. Então, quanto mais a gente define ou rotula as pessoas, a gente vai ter problemas. Então, eu acho que a gente tem que tratar as pessoas como seres humanos. Então, se a gente partir desse princípio, a gente não tem como errar, porque todos nós somos seres humanos, apesar de ter N diferenças de comportamento, raça, sexo, religião, pensamentos, e eu acho que a gente tem que respeitar todos, né? Obrigado, Marcelo. Rômulo?
Bom, foi muito bem colocado pelos professores justamente essa questão de como o ensino adequado, o ensino pareado, o ensino igual, ele pode ter esse impacto e pode ter essa relevância, mas eu acredito que muito dessa relevância também vem a partir da própria ação dos colegas, assim. Eu, na minha posição de estudante, eu também consigo fazer a minha parte, também consigo fazer meu papel, seja por meio do incentivo, seja por meio do apoio, assim, obviamente não discriminando, né, e também muito em apontar e identificar o que é de errado. Assim, não ter medo de se colocar e, assim, conseguir trazer à tona uma correção, trazer algo que precisa ser ajustado. Quando eu vejo que alguma coisa está errada, eu tenho que agir em prol daquilo, tenho que falar, apontar, trazer à tona o que está de errado. Então, eu acredito sim que existe a relevância, existe a capacidade de busca de equidade a partir dos homens. Tem sempre que se buscar, tanto na perspectiva dos professores, quanto dos alunos, e quanto das pessoas como um todo, né? Do colega de trabalho, do amigo. Acho que sim, existe essa capacidade de busca por equidade. Joia, Rômulo. E Vinícius? Bom, como vocês já falaram boa parte do que eu acredito, eu só quero complementar, né, ou ressaltar que, no meu ponto de visão, o mais importante é você apoiar e se tornar um canal de voz para as mulheres, entende? Né? Você falar por elas, tomar o local de voz delas, que daí seria, no caso, que nem o Marcelo tinha dito, ser o macho palestrinha. Não. É você servir de canal para que elas tenham mais voz e mais poder, sabe? Para que. E é isso, não tem mais o que. Apoiar é o principal, a base. Muito bem, pessoal. É por isso que a gente sempre diz também, né, que o Emílias ele não é um clube da Luluzinha, né? Na verdade, a gente precisa sim fazer palestras, estar junto com meninas e meninos para que a gente possa ter alguma diferença e ou fazer alguma diferença nessa cultura, né? Para mudar um pouco os pensamentos. Talvez isso não ocorra exatamente hoje ou amanhã, mas eu acredito que a longo prazo tudo vai acontecendo, né? Aos poucos, é uma sementinha que a gente vai aí regando e vamos conseguir plantar sim essa árvore em todos os nossos estudantes, pelo menos, né? Ou nas pessoas que estão ao nosso redor. Então, acho que isso é bem importante. Aí, agora, a gente já meio que chegando ao fim, né? Eu pergunto para vocês a respeito do programa Emílias Armação em Bits, né? Como que vocês veem esse programa? Vocês teriam uma palavra só para definir o programa? Vamos começar aí com o Pelisson? Eu diria que a palavra seria sensacional. Acho o programa muito legal. Eu tive a oportunidade de participar em várias oficinas com meninas que eram de egressas, estavam cursando ensino médio em escola pública, e elas se interessaram bastante pela área de computação. Eu vi que essa parte de web, né, hoje todo mundo está interligado, elas gostaram muito de poder publicar um site. Na época você não tinha tantas ferramentas, ainda não tinha hoje alguns consultores de sites, né, automáticos, né, que você gera uma página. Até o Facebook não era tão conhecido assim. E hoje todo mundo já teve algum acesso ou tem conta no Facebook, né, praticamente. Então todo mundo acaba interagindo. Mas elas acharam muito bacana isso, viram várias oportunidades delas fazerem, digamos, um canal de comunicação delas, né, de interagirem com outras meninas que têm interesse também nessa área de informática, às vezes até interagirem com pessoas que estão, né, em outras localidades e que também têm os mesmos interesses. Então, e viram que desmistificou um pouco essa questão da computação, né? Vendo que você tem ferramentas que tornam isso amigável, você não precisa se aprofundar, né, às vezes, em termos que programar, né, em termos
de chegar a nível próximo do hardware, você tem interfaces que te ajudam muito e que você pode fazer muita coisa na computação, então, e que ela é muito ampla. Então, até essa oportunidade que eu tive foi muito interessante, porque eu falei bastante com elas, né, no sentido de que elas não precisam ser programadoras, elas podem interagir na área de informática, não necessariamente você precisa fazer programa, você pode construir, trabalhar com redes, você pode trabalhar com questão de, até para construir certas páginas web, você não precisa ser um profundo programador, você pode construir ferramentas a partir de outras ferramentas que já tem disponíveis, e isso foi uma experiência muito bacana. Eu achei que elas ficaram muito entusiasmadas, acredito que elas foram também, tornaram-se disseminadoras dessa informação, na verdade, incentivando outras meninas dentro da escola onde elas estudavam, né, a participarem também, tanto é que depois eu soube que houve mais turmas interessadas, né, então acho que isso foi muito bacana, muito positivo, acho que o Emílias é um programa sensacional, acho que foi muito interessante essa visão, até porque existe até aquele estigma, porque cursos da área tecnológica não são para meninas, né? Tinha todo esse pensamento que tem, inclusive, como o próprio Vinícius e como o Rômulo principalmente tinha relatado, e pessoas que, às vezes, os pais não... Né, isso aí né, não é para uma área para menina. A menina tem que fazer outros tipos de curso, algo parecido. Então, isso desmistifica um pouco essa questão. Acho que foi muito legal o programa Emílias, muito importante nesse sentido. Muito bom, Pelisson. Esperamos que ano que vem a gente consiga fazer novamente, né, algumas oficinas presenciais e que você nos auxilie também. Legal, vai ser um prazer. E Marcelo, como que você define, então, o programa Emílias? Então, eu acho que o objetivo do Emílias como diz o Pelisson, é desmistificar, quebrar tabus, mas mostrar a realidade de computação, porque tanto na computação como em várias outras profissões, as pessoas não têm o conhecimento real do que é a profissão. Então, a gente tem que levar esse conhecimento, essa informação para as pessoas, como a gente falou, né? Como se fala, quando a gente vai nos colégios, tudo bem que de repente a gente tem uma tendência de querer chamar as meninas para tentar equilibrar, chamar mais meninas para a computação, mas a gente tem que, no fundo, a gente tem que buscar as pessoas que querem se aprofundar, querem a computação. E às vezes não, a gente tenta quebrar esses preconceitos e tentar levar essa informação para as pessoas em geral, né? Então, não importa às vezes se é menino ou menina, mas existem vários preconceitos ou desinformações que fazem com que as pessoas se afastem tanto da computação como de qualquer outra profissão, né? Então, eu acho que esse é o objetivo das Emílias. Então, é levar na prática o que é a computação, o que a gente pode fazer com a computação e como já foi falado aqui anteriormente, eu acho que o Vinícius falou que a gente tem um mar de possibilidades, a gente tem um universo de possibilidades, é muito maior, a gente poderia criar universos paralelos aí com a computação, e às vezes o pessoal não tem, o pessoal acha que é só joguinho, que é só como se diz, web, ou coisas que Escovabit. são coisas que não retratam a realidade, né? E a realidade é muito complexa para você, às vezes, resumir em poucas palavras ou tentar explicar. E isso é um grande desafio que eu tenho certeza que as Emílias fazem com muito propósito e com excelência. Uhum. Muito bom, Marcelo. E Rômulo? Além das palavras que os professores já usaram, maravilhoso, sensacional, todas devidamente apropriadas, eu acho que uma palavra que pode definir o Emílias bem é a palavra oportunidade. O Vinícius colocou mais cedo, muito bem colocado, que é justamente você consegue criar esse apoio gerando um canal de comunicação.
sendo um canal de apoio, dando o devido espaço de fala, o devido espaço de voz. E eu acho que o Emílias atua muito bem nesse quesito. Ele traz à tona assim, mulheres de todos os cantos do mundo agora, até, né, seja do Canadá, do nosso país mesmo, da Europa, mundo inteiro, e justamente, como o professor Marcelo colocou, apresentando esse que é um universo de uma quantidade absurda de possibilidades. Assim, quantidades impressionantes. Como colocam, justamente a computação é um mercado que está aquecido. E é justamente nesse mercado aquecido que a gente quer, o Emílias busca, que o Emílias traz, é a presença feminina, né? A presença das mulheres que podem sim estar tendo impacto direto nesse mercado, podem estar tendo impacto direto nesse trabalho e na sociedade como um todo. Eu acho que é dessa maneira que eu colocaria. É isso aí, Rômulo. E você está aí para nos auxiliar nisso. Isso é muito bom. Vinícius, diga aí. Eu vejo o programa como um incentivo, né? Eu sempre, por um tempo, eu me perguntei se era certo ou não eu fazer parte de um programa, sabe? Que era para mulheres, né? Mas aí eu percebi isso que a professora já tinha dito, né? A gente ajudar a espalhar e mostrar como essa área ela merece diversificação. Porque que nem o professor Marcelo acabou de comentar, é um universo. Mas a gente só vai conseguir explorar esse universo quando a gente tiver mais olhares, mais visões de mundo. Porque vai ser mais fácil solucionar problemas, vai ser mais fácil adaptar soluções, né? Porque eu tenho uma professora minha que ela diz, né, que o mundo ele não é preto e branco. Porque entre o preto e o branco existem vários inúmeros tons de cinza. Então, quanto mais pontos de visões, mais representatividade, diversidade, união a gente tiver, a computação vai crescer exponencialmente. E o projeto ele dá essa oportunidade. Tanto que no Oficinas é muito legal você ir nas escolas e poder trabalhar isso com as meninas. Que às vezes as meninas, né? Eu até, antes de estar dentro da área da computação, eu achava que a computação era só Facebook, Instagram e YouTube. Sendo que a computação é muito além disso. É muito além. Tá no celular, tá em tudo que a gente imaginar. Então é muito bacana a gente mostrar, né, para essas meninas que existe esse universo. Lembrando do que o Pelisson disse, né? Tá na sua geladeira também, né, Pelisson? A computação. Tá na geladeira. Esses dias mesmo eu vi um Twitter, acho que foi de uma menina, que ela postou que ela estava tweetando de uma geladeira. Então, é sobre isso. Muito legal, hein? É isso aí. Então, gente, eu diria que, Vinícius, é muito bom ter você também participando do projeto por causa dessa sua motivação e alegria, né? Você leva isso para as meninas nas oficinas também, e isso é muito legal. Obrigado. Agora a gente chegou ao fim mesmo, né? Então, chegamos ao fim desse episódio especial aqui, devido ao Novembro Azul, que nós chamamos alguns homens, né, que já participaram, que participam do nosso projeto, para realmente fazer uma comemoração com vocês e falar um pouquinho de mulheres, né? Acho que é bem importante que eles falem delas, né? Então, foi essa a nossa intenção hoje aqui. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui conosco no Emílias Podcast. Muito obrigada. Obrigado também, agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. Abraço a todos. Única aqui. Agradeço, obrigado. Agradeço. Um abraço. Tchau, abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.